74.930 mulheres foram vítimas de estupro no ano de 2023. Esse número foi divulgado na última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e é o maior registro de estupro da história. É triste saber disso. É triste ver, né, que a gente é visto assim, né, pela sociedade. Eu acho que as leis são muito frouxas, né? Eu acho que a penalidade deveria ser maior, né, para a gente se sentir segura. Eu acho que a lei está muito branda mesmo, não está conseguindo. Aí os homens estão ficando muito, como que se diz, muito comportados assim de fazer, que muitas vezes eles imaginam que a mulher é fácil. Não, a mulher não é fácil, não é. Esse gráfico mostra a evolução do número de estupros e estupros de vulneráveis no Brasil em um intervalo de 11 anos. Em 2011, foram 43.869 casos. Em 2022, 74.930, um aumento de 70,8%. Mas é possível que essa violência seja ainda maior. É que os registros são referentes aos crimes que foram praticados e notificados às autoridades policiais, ou seja, representam apenas uma parte das mulheres vítimas de estupro. Segundo dados coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a maioria dos crimes é praticado por pessoas conhecidas e 68,3% deles ocorrem dentro da casa da própria vítima. A prática desse crime fica ainda mais revoltante quando a vítima é uma criança ou uma adolescente. Muitos desses estupros resultam em uma gravidez indesejada que pode causar graves sequelas, tanto para a mãe quanto para a criança. Impactos emocionais, ansiedade, depressão e até comportamentos autodestrutivos são alguns dos transtornos que podem surgir. No Brasil, a lei permite a realização de aborto apenas em 3 situações: quando a gravidez for decorrente de estupro, quando representar risco de vida à mulher ou em caso de anencefalia fetal. Mas a falta de informação muitas vezes impede que a vítima conheça os direitos que tem e acaba colocando a própria vida em risco, realizando abortos de forma clandestina. No Acre, em 2023, 3 abortos foram realizados em meninas com menos de 14 anos com autorização da Justiça. Este ano já foram 5 casos. A Secretaria da Mulher do Estado, ao ser notificada, acompanha de perto e presta toda a assistência possível à vítima do estupro. Tomando conhecimento, a gente primeiro tira essa menina, essa criança, né, dessa situação de perigo, vai dar a proteção, que é o que o Estado tem que fazer imediatamente, dar a proteção e aí ver os caminhos, tudo que precisa ser adotado na rede. A secretária ressalta ainda que é preciso trabalhar políticas públicas, porque apenas por meio do conhecimento que a prática de crimes dessa natureza poderá ser combatida e principalmente evitada. Que a gente tem consciência do que a gente precisa fazer, não só em Acre, né, aqui no nosso estado, mas a nível de Brasil, é trazer as políticas públicas para perto dessas crianças, dessas adolescentes, para primeiro elas saibam que o que está acontecendo com elas é crime. Diante de uma violência sexual, um abuso sexual, elas têm conhecimento que aquilo não é um carinho, aquilo é errado, é um crime, e elas saibam que elas podem pedir ajuda, para quem elas podem pedir ajuda, isso que a gente precisa trabalhar com as nossas crianças e adolescentes. Madi de Porto é doutora em psicologia clínica e pesquisadora de abortamento feminino. Ela defende a ideia de que uma gravidez indesejada, principalmente quando o resultado de um estupro, não é saudável nem para a mãe nem para o feto. A interrupção desse processo gera um alívio para a mulher. Diferente do aborto espontâneo de uma gravidez desejada, que causa danos emocionais muitas vezes irreversíveis. A doutora chama atenção para o projeto de lei que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio, incluindo casos decorrentes do estupro. A gente entende que esse projeto de lei, ele é um projeto de lei para a proteção do estuprador, porque ele não está pensando nas mulheres, ele não está pensando na vida das mulheres, ele está pensando nos interesses dos homens que estão no Congresso. Porque se a gente pensar o que é o Congresso, o que é a Câmara dos Deputados e o Senado, é ambiente onde os homens são maioria, mesmo nós mulheres sendo maioria da população.
Então, o que está sendo debatido lá não é do interesse das mulheres, infelizmente. A pesquisadora chama atenção para as muitas ocorrências de meninas com menos de 14 anos que buscam as maternidades grávidas e não são notificadas como vítimas de violência sexual. Um assunto delicado e emocionalmente perturbador, mas que precisa ser trabalhado de forma responsável e consciente, pois envolve vidas e não objetos ou apenas números ou situações. Como é que a gente pode querer que as mulheres façam abortos legais dentro de menos de 22 semanas se elas não têm o acesso? Então, assim, é colocar uma responsabilidade para as mulheres sem dar a condição da política pública. É criminalizar as mulheres sem dar a oportunidade delas resolverem, porque tenho a certeza que se as mulheres tivessem a oportunidade, elas se livrariam desse problema o mais rápido possível. Ninguém ia colocar prosseguimento na gestação indesejada de um estupro por prazer, porque está achando bom, gente. Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso, assim, a gente precisa ter uma ação, um olhar. Assim, se fosse comigo, se fosse com a minha filha, com a minha sobrinha, com a minha neta, eu não quero isso para elas. Então, a gente precisa pensar sobre isso, sobre como é isso na nossa vida, e não impor isso para a vida das pessoas.